Tava ruim, parece que agora piorou. É, realmente piorou. Do último vídeo que eu fiz de placa de vídeo pra agora, a gente já teve aumento. Isso porque dizem que o preço dos containers aumentou, a gente viu também uma disparada muito grande no dólar. Isso obviamente acabou interferindo ali no preço das placas de vídeo que a gente tem hoje. Então esse vídeo aqui é uma visão de uma placa que eu estou usando pessoalmente no meu computador e que eu particularmente recomendo que você leve em consideração antes de comprar qualquer placa de vídeo nova até os R$3.000, de repente até um pouco mais do que isso. Então, para dar contexto, o primeiro vídeo que eu fiz sobre esse assunto foi sobre a 4060 Ti, uma placa que passou aqui pela minha mão, que eu até pensei em ficar, peguei ela numa troca e pensei, bom, vamos ver como é que ela se sai, porque eu já havia tido uma 4070 e eu tinha gostado muito da 4070. Acontece que a 4060 Ti não foi uma placa que, digamos que ela não me agradou muito naquele vídeo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui. E logo em seguida peguei, vendi ela, barata até, R$2.300, uma placa que ainda tinha 2 anos e 8 meses de garantia, e agora custa 3.000, enfim. Eu comprei uma 6800 usada e agora eu tô com uma 3080 usada. Bom, primeiramente o que se espera, ou pelo menos o que se esperava alguns anos atrás de placas dessa faixa de preço, é que você teria uma placa feita pelo menos ali para 1440p. Era normal, até que na última geração a gente conseguia comprar ali mais ou menos uma 3070, que é uma placa que ela começa a arranhar um pouquinho no 1440p. Não é uma placa específica para 1440p, mas que ela se sai relativamente bem. Com um pouquinho de esforço você pegava ali uma 3070 Ti e você também tinha opções da AMD, como por exemplo a RX 6800, que é uma placa que ela já se encaixa bem nessa resolução. E com sorte você ainda comprava ali, de placa com poucos meses de uso, uma 6800 XT, que é uma placa excelente para essa resolução e que até arranha bem no 4K devido aos seus 16 GB de memória. Hoje em dia a gente está falando de placas de até R$3.000 para basicamente 1080p. É o caso de uma 4060 Ti, tá? Uma placa que ela não tem tantas melhorias assim, tanto ganho de performance em relação à irmã da geração anterior, que era a 3060 Ti, mas ela está num preço de placas que em outras gerações eram placas de outro patamar. E aqui a gente está falando da RTX 3080, que na geração dela era uma placa que podia ser considerada aí uma topo de linha, digamos assim, da mesma forma que hoje uma 4080 mais ou menos também pode ser considerada uma placa topo. Hoje, entretanto, a gente não está falando mais de uma placa topo de linha, a gente está falando de uma placa que se equipara com placas mid-high, que são as placas intermediárias barra alto desempenho ali, né? Ou seja, a 4060 Ti é uma placa intermediária, só que uma placa que não tá na mesma categoria que uma 3080, que uma 4070, que uma 7800 XT. A 3080, em alguns casos, ela bate, na verdade não em alguns casos, muitos, ou na maioria deles, ela vai bater uma 4070 em jogos. A gente tá falando de uma placa de R$4.000 hoje, uma 4070, e a gente tá falando de uma placa usada da geração passada, de R$2.700, que consegue ainda bater nela. E isso é um pouco triste, cara, de se ver, porque a gente tá falando aí de uma diferença de quase 40%. Você vai ter que pagar mais caro numa placa 40% mais fraca só porque você quer uma placa nova. Agora, lógico que nem tudo são flores. A gente tá falando de uma placa que tá custando a mesma coisa que uma 6800 XT, só que a 6800 XT tem 16 GB, enquanto a 3080, a maioria das placas deste preço que eu tô falando, porque existe 3080 de 12 GB, mas a maioria são de 10 GB. É o caso da minha. Eu tenho uma Palette 10 GB. Infelizmente ou felizmente eu jogo em 4K, né? Então de vez em quando sim, eu tenho que abaixar uma textura, abaixar a resolução de uma textura para eu não estourar minha memória. Não que isso seja um grande problema, tá, galera? Eu não tô falando que eu tenho que tirar do Ultra para colocar no Low, tirar do Ultra para pôr no alto, no muito alto, às vezes, e geralmente é só a textura. Mas para falar a verdade para vocês, poucos jogos me exigiram isso, mas pode acontecer. Lembrando, essa placa é uma placa para 1440p, não é uma placa para 4K. Em 1440p, com tudo no Ultra e, cara, a maioria dos jogos aí acima dos 80, 90 FPS, hoje, pelo menos, eu não acredito que você vai ter muito problema com memória estourando. Eu citei aqui a RX 6800 XT, ela é uma placa também muito boa para você comprar nessa mesma faixa de preço. Mas vocês lembram que eu falei que eu tinha uma RX 6800 antes dessa aqui, né? Que é uma placa muito boa, cara. Ela fica por volta dos 10% ali atrás de uma 4070, então assim, é uma diferença pequena e a gente tem que levar em conta que é uma placa de R$2.400, R$2.300 com 16 GB de RAM, tá? É bastante coisa, só que aí vem um ponto negativo das RX 6000, e aí é outra coisa que eu preciso citar aqui, que eu já citei nos outros 2 vídeos que eu fiz. Eu edito o vídeo, esse vídeo que vocês estão vendo aqui, e já deu pra ver, cara, eu não sou nenhum profissional de edição, mas eu edito meus vídeos, então faz diferença você ter uma RX 7000 e uma RX 6000, porque, como eu já tinha falado, né, em outra ocasião, a 7800 que eu tive era uma placa, cara, perfeita para edição de vídeo, ela tava ótima, ela tava se saindo melhor do que uma 4070, que eu também tinha.
Só que uma 6800, uma 6800 XT ou mesmo uma 6950 XT, que é a mais top da linha 6000, ela não consegue entregar. Por quê? Porque, cara, o encoder da AMD nessa altura não era tão bom, as placas não eram tão otimizadas para esse tipo de coisa, né? Esse desempenho computacional delas nessas aplicações, especialmente aplicações otimizadas para CUDA, que no caso da AMD vão utilizar o OpenCL, não se equiparava, né? A gente fez um teste lá, o Savo testou uma 6900 XT contra uma 4060 nisso, né, em edição de vídeo, e a 4060 terminou bem antes, diferente de uma 7000. Só que, como eu falei para vocês, era uma 6800, não gostei do desempenho dela para isso, eu já não estava tendo um desempenho tão legal para o que eu queria fazer em edição de vídeo, apesar de que em jogos ela estava me atendendo muito bem. Por essa razão, eu coloquei ali mais R$300 e comprei uma 3080 que, ao meu ver, valeu mais a pena não apenas pela questão da edição de vídeo, mas também pelo fato de que a 3080 é uma placa muito mais forte do que uma 6800. Mas sim, se você não está preocupado com a edição de vídeo, talvez seja até uma ideia melhor você ir para uma 6800 XT nessa faixa de preço, principalmente se você quer jogar em 4K por causa dos 16 GB de memória, tá? Voltando aqui no caso da 4060 Ti, eu vou falar mais uma vez o que eu já falei no outro vídeo. Essa não é uma placa ruim, tá, galera? Só que ela é uma placa para 1080p. Você até consegue arranhar no 1440p da mesma forma que uma 3070 arranhava. Só que os 8 GB de memória eles podem ser um fator limitador dependendo do tipo de jogo que você quer jogar, ainda mais considerando que hoje em dia os jogos não estão lá tão bem otimizados. Então o que pega nessa placa, na verdade, além dos 8 GB, é o preço. Daí você pode falar, pô, mas existe um modelo de 16. A questão ali, por margem de erro, essas placas elas são iguais. Mas esse 16 GB de memória, ele só vai fazer diferença nos casos, nos jogos, nas situações onde sua memória já estourou, e daí você normaliza esse desempenho para não ter stutter nem nada do tipo. Mas também vamos lembrar aqui que a 4060 Ti de 16 GB ela custa mais do que os R$3.000 de um modelo de 8 GB. Então a gente já tá falando de um preço que há poucos meses atrás, cara, era o preço de uma 4070. Tinha 4070 de R$3.300, tinha 7800 XT de R$3.500, de R$3.400, em promoção R$3.300. E agora todas essas placas que eu tô falando aqui, elas já estão R$4.000 ou mais. Essa situação ela pode mudar, tá? Recentemente a gente teve uma alta no nosso dólar, o preço de containers, né, para importação aumentou, então isso obviamente está interferindo no valor da placa. Mas vamos lembrar que essas placas que eu tô falando aqui, tanto da AMD quanto da Nvidia, são placas que já lançaram com preço alto. Elas não lançaram com o preço que elas deveriam ter sido lançadas em relação às placas que elas estão substituindo na geração anterior. Levem isso em consideração. Lógico que se eventualmente você vai ver aí uma 4060 Ti por R$2.500 e você fala, pô, eu prefiro ter menos performance ali e tal, mas comprar a placa nova, garantia de 3 anos, isso é um ponto, obviamente, tá, galera? Também não tô descartando, cada pessoa tem a sua necessidade. Eu tô falando nesse vídeo, eu não tô falando não compre a 4060 Ti, eu estou falando leve em conta que você tem opção melhor de performance, custando menos. Lógico, né? Você pode correr o risco de pegar uma placa de mineração, ter uma dor de cabeça, precisa avaliar essas coisas, precisa avaliar de quem que você está comprando, onde é que você está vendo essas placas, qual preço que você está vendo essas placas. Deixei aí na tela alguns gameplays para vocês verem, obviamente que eu não estou destrinchando cada um desses gameplays, mas esse aqui em particular eu quero que você dê uma olhada, que é um jogo que acabou de sair aí, né, na verdade o demo dele, tá, não um jogo completo, que é o Final Fantasy XVI. Esse jogo ele vai sair completo no próximo mês, ele tá pra chegar já, e já foi lançado aí a demo dele que você pode baixar no Steam para testar. Esse jogo tá rodando em 1440p com tudo no Ultra e tá pegando aí entre os 50 e 70 FPS, então a gente diz aí que a média é 60 FPS. Considero pesado, tá? Levando em conta que é uma 3080, assim, é um jogo bonito, cara, ele também não ficou com quedas nem nada, não sei se no caso a demo do game está sendo baseada num beta, ou se o jogo já está pronto e eles já estão lançando a demo para fazer o hype, mas eu até acho que sim, tá? Porque ele não é um Early Access nem nada, é um demo, né? Para você ver se você gosta do jogo, e que por sinal tá muito bom, tem um gráfico bacana, mas ele é pesadinho, né? Lembrando, o que eu sempre falo, na verdade, vocês veem que não tem tanto vídeo review de placa de vídeo aqui no canal, porque as placas que eu trago para fazer review são minhas placas. Eu não tô recebendo placa de fabricante, infelizmente, e fazendo vídeo assim eu sei que eu também não vou receber. Isso aí vocês já podem imaginar, mas não tem problema. São placas que eu comprei pro meu uso e que eu tô falando qual que é a minha impressão sobre essas placas, porque diferente de muitos canais que recebem placas, né, e não tô falando que eles falam bem das placas ou mal, enfim, eu tô falando que recebem as placas, eu tô dando a opinião de um usuário, de um dono da placa, não de alguém que recebeu uma placa para fazer review. Então isso aqui é muito pessoal, é uma opinião pessoal, não é um review técnico, eu não tô mostrando para vocês jogos falando, olha aqui, ó, aqui com o preset XYZ, comparando com a placa XYZ, o resultado é esse, a outra tá dando esse resultado. E eu tô explicando isso aqui de novo, porque naquele vídeo que eu fiz da RX 6800, que foi o segundo vídeo que eu fiz falando ali da
diferença da 4060 Ti pra 6800. Mesmo eu tendo explicado isso que eu tô falando aqui, algumas pessoas foram falar, mas pô, não pode se comparar essas placas por causa disso, porque a outra é usada e não sei o que, blá blá blá. Galera, é opinião de usuário. A 4060 Ti ela passou pela minha mão não pra review, ela passou como uma placa que eu peguei numa troca que eu pretendia ficar e eu não fiquei. E eu fiz um vídeo pra explicar por que eu não fiquei. Depois eu peguei uma 6800, gostei da placa, fiz um vídeo pra explicar por que eu gostei da placa. Tô com uma 3080 agora e tô explicando por que eu vendi a 6800 pra ficar com a 3080 e que eu pretendo ficar com ela e por que eu pretendo ficar com ela. Então não encare isso aqui como um review do Gamers Nexus nem nada, isso aqui é uma opinião pessoal, mas eu acho que eu tô dando argumentos válidos pra você no mínimo refletir. No final das contas você coloca na balança e vê o que realmente vale a pena pra você ou não, mas mais uma vez, essa aqui é a minha opinião. E se você gosta da minha opinião sobre as coisas, se você gosta da minha opinião imparcial sobre os itens que passam aqui e eu dei aqui a minha impressão, ou mesmo se vocês querem ajudar esse canal, para que eu tenha condição de receber produtos no futuro para fazer testes de fato, mantendo aí a honestidade da mesma forma, mantendo ali a imparcialidade da mesma forma. Então vocês também ajudem esse canal a crescer, né? Para que os fabricantes, para que as lojas, para que seja lá quem for, decida apoiar esse trabalho. Mas para isso eu também dependo muito de você, eu dependo muito da sua ajuda, do like que você vai deixar aqui nesse vídeo. Se você não for inscrito, também se inscreve aqui. E obviamente, se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários, eu sempre respondo todos os comentários. Então qualquer comentário que você tiver relativamente a essa placa, ou qualquer outra placa, ou qualquer outro vídeo, ou requisição, enfim, seja lá o que for, e mesmo que seja para me dar hate, eu te respondo também, não tem problema, pode deixar teu hate aqui, tá bom? Obrigado, até o próximo, fui!